Aleluias. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos por este domingo. Te agradecemos pelo Teu poder se manifestando em nossas vidas. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te agradecemos sim, Pai, porque só Tu és maravilhoso. Só Tu és digno de toda honra e de toda glória. E é por isso que nós estamos aqui, para Te honrar, para Te agradecer, reconhecendo que tudo vem de Ti. Somos totalmente dependentes de Ti. Então manifesta o Teu poder em nossas vidas. Muito obrigado, porque assim já o é, e assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Eu gostaria de perguntar quem fez aniversário durante essa semana. Aniversário de casamento, aniversário de nascimento e de novo nascimento. Gostaria de saber, porque nós queremos só um motivo para orar por você. Alguém? Alguém? Amém? Glória a Deus. Amém. É de casamento, né? Amém. Glória a Deus. Irmãos, estenda as mãos sobre isso, sobre a vida dele. Vamos orar. Pai, abençoa o casamento do nosso irmão e da sua esposa que não está aqui. Mas, meu Deus, nós cremos que vai ser uma estação nova, tanto na parte do casamento, como também, meu Deus, na área ministerial, ó Pai. Esse casamento já é uma referência. Esse casamento já é uma bênção. E será mais ainda. O Senhor vai manifestar coisas poderosas sobre a vida deles, sobre o casamento deles, sobre o ministério deles, para transformar aquele lugar, para transformar aquela cidade. Em nome de Jesus, assim nós o determinamos e já é. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Quem esteve ontem aqui no batismo? Quem esteve ontem? Irmão, foi uma festa maravilhosa. É lindo, todo batismo é algo lindo. E se você ainda não é batizado, eu gostaria de te convidar. Quem crê e for batizado será salvo, é um dos requisitos. Amém? Então nós temos um vídeo para passar e eu queria que você visse, em nome de Jesus. De janeiro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada.
Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. E você não pode perder, então chama a galera e vem. É neste sábado às 19 horas. Existem trilhas que só são abertas por quem veio antes. Existem orações que são feitas em décadas atrás e que hoje são as respostas que vivemos. Com o passar do tempo, surgem desafios, mudanças, dúvidas silenciosas e muitas vezes o mundo tenta torná-los invisíveis. Mas aqui eles não são invisíveis. Eles são o nosso norte, são fundamento, são referência. A experiência se transforma em sabedoria. A vivência se transforma em direção. E a maturidade continua carregando missão. Por isso, algo novo está nascendo. O Verbo Teresina apresenta um lugar de honra, um espaço preparado para quem tem 50 anos ou mais, um cuidado pensado nos mínimos detalhes, um lugar para conectar, servir, pertencer. Durante muito tempo, eles cuidaram de nós. Agora, seguimos cuidando deles, honrando histórias, ativando propósitos. Porque enquanto a vida há chamado, e em Deus nunca é tarde. Nós sabemos que em um ambiente profético, uma palavra inspirada por Deus pode mudar a sua vida para sempre. Então eleve suas expectativas e fique ligado no que vem por aí. Para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas. E agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Viver na plenitude tudo aquilo que Deus planejou para mim nunca dependeu de apenas conhecer ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra à vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você.
Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 15% de desconto na sua matrícula. Rema, a palavra viva, viva a palavra! Hoje queremos te indicar o livro Gera Expectativas do pastor Kenneth Hagin Jr. Agora eu quero que você pense um pouco e me diga, as suas orações estão sendo atendidas? Os seus sonhos estão se tornando realidade? Ou será que a sua esperança está desaparecendo porque você não vê nenhuma mudança? Nesse livro você vai ser motivado a olhar além das circunstâncias. Você vai ser encorajado a não desistir a despeito da situação em que você está vivendo, pois vai aprender a viver com uma fé cheia de expectativa. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Bible Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Do que recebeu só um. Eles fizeram aquilo que eles foram treinados, porque a Bíblia diz que o Senhor deu de acordo com a capacidade. O que recebeu 5 podia multiplicar mais 5. Ele tinha essa capacidade. O que recebeu 2, ele podia multiplicar 2, porque ele tinha essa capacidade. E o que recebeu 1, também tinha a capacidade de multiplicar mais um talento. Mas o que recebeu 1 foi negligente. Ele não obedeceu à instrução. Ele não obedeceu aquilo que ele foi treinado, porque o Senhor daquele servo não ia dar sem antes ensinar, sem antes instruir, você vai multiplicar dessa forma, eu estou te dando esse talento, porque você tem essa capacidade, eu estou confiando em você. Então os que obedeceram à instrução, os que obedeceram o que foi ensinado, conseguiram multiplicar, foi ou não foi? Entregaram mais 5 talentos, entregaram mais 2, e o que foi negligente? Ele entregou somente 1 que ele recebeu, ele deu prejuízo para o Senhor dele, porque ele tinha que multiplicar mais 1. Então muitas vezes a gente tem que ter cuidado, para a gente obedecer o que foi nos ensinado, e aqui na questão do dízimo, da oferta, nós somos ensinados, e bem ensinados,
E nós temos que ser o quê? Nós temos que ser prudentes em seguir aquilo que nós somos ensinados, em seguir aquilo que a palavra nos ensina. Nós devemos seguir o que o ministério nos ensina, nós devemos seguir o que a palavra nos ensina. Como eu digo aqui para você, você é ensinado, você é de certa forma treinado a prosperar, a seguir a palavra, a seguir o ensinamento da palavra. Nós somos guiados pela palavra, nós somos guiados pelo que o Senhor fala por meio da palavra, da pregação da palavra, amém? Então eu creio que Deus já te deu essa capacidade de multiplicar. Você é um multiplicador, você não vai guardar, você não vai esconder, você vai multiplicar o talento que Deus te deu. E se Ele te deu, Ele confia em você e sabe que você pode. Diga: eu posso, eu vou multiplicar os meus talentos e dons que Deus me deu. Você já tem, você não vai ter. Deus não vai cobrar por aquilo que Ele não te deu, Ele só vai cobrar pelo que Ele te deu, Ele vai cobrar pelo que você tem. Glória a Deus. Então com esse entendimento, eu gostaria que você trouxesse aqui o seu dízimo, a sua oferta. Você pode trazer pelo envelope, amém? Você pode fazer pelo Pix aqui da nossa igreja. E você que está assistindo pelo YouTube, vai aparecer um QR Code aí na tela. Você também está cultuando, você também pode ofertar e dizimar ao Senhor, tá certo? Você também pode estar ofertando e dizimando pelo cartão também, tá certo? Débito ou crédito. Mas você não pode deixar de ofertar ao Senhor, amém? Então, conhecendo tudo isso, sabendo de tudo isso, vamos orar. Levante ao alto aí seu envelope do dízimo, sua mão, seu celular. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor já nos deu talentos e dons, e em Ti, ó Pai, com a Tua instrução, com a Tua sabedoria, com o Teu entendimento, nós podemos multiplicar, e nós não vamos chegar com as mãos vazias, ou somente com aquilo que o Senhor nos deu, mas nós vamos chegar multiplicando aquilo que o Senhor nos deu, pois nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém. Traga aqui o seu dízimo, sua oferta. Vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Tu és adorado entre os querubins, reverenciado entre os homens. Aqui tu és a perfeita imagem do Pai. Tu és verdadeiramente Deus. Tu és o pão que vida me dá, é água pra minha sede matar. És o verbo vivo do mundo, és a luz, és o santo de Deus, Jesus. Tu és adorado pra sempre, exaltado. Tu é a glória e a vitória, Jesus, teu nome, em todo o poder, Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão.
Aleluia. Tu é a glória. Aleluia. Jesus, teu nome tem todo o poder. Rei da minha vida, receba o louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus, de toda adoração. Aleluia, o Senhor é digno, Senhor, de toda adoração. Nós te bendizemos nessa manhã, Senhor, e dizemos que nós te amamos, que nós reverenciamos a sua unção, que nós reverenciamos a sua presença, a sua unção coletiva dispensada nesse lugar. Nós reverenciamos, Senhor, o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome, que nós sabemos que tem poder para operar, para fazer milagres, para realizar transformações, para fazer aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a nossa mão natural não pode fazer, Senhor. Mas a sua unção, Senhor, que opera poderosamente através da sua igreja, ela pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, que é o Senhor. Nós te exaltamos nessa manhã e dizemos, Senhor, que nós te amamos, que nós te adoramos, que nós cremos no nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra, pelo teu Espírito, por tudo aquilo que Jesus fez enquanto Ele esteve aqui nessa terra, tudo aquilo que Ele continua fazendo através da sua igreja nessa terra. Nós oramos e geramos esse culto em oração e declaramos, Senhor, que Ele será sobrenatural. Declaramos, Senhor, o nosso coração sendo uma boa terra para receber a sua palavra que é incorruptível, a sua palavra que não muda, a sua palavra que é poderosa, a sua palavra, Senhor, que opera o resultado que ela diz que vai operar. Nós declaramos, Senhor, e nós acolhemos com mansidão a sua palavra em nós implantada, porque nós sabemos que ela é poderosa para salvar a nossa alma, para transformar essa cidade, para transformar esse estado, para transformar as nossas vidas, mas também para transformar a vida das pessoas, por onde nós passarmos, pregando o nome de Jesus, pregando a salvação, sendo usado pelo Senhor, através dos dons do seu Espírito, Senhor, na terra que o Senhor nos deu, na nossa Canaã, na nossa Jerusalém, o lugar que o Senhor nos plantou, para pregarmos a palavra da fé e vermos vidas sendo transformadas. É assim que nós oramos e nós te agradecemos, Espírito Santo. Opere em nós, opere através de nós. Eu declaro essa atmosfera um ambiente propício para o mover do seu Espírito. Se mova conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Pode sentar. Graça e paz. Bom dia. Muito obrigada, gente. Vocês são uma grande bênção. Tudo vai bem com vocês? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Aleluia. O Senhor colocou no meu coração uma palavra para nós falarmos sobre chamados para o avivamento. Quinta-feira o pastor ministrou aqui sobre avivamento. E que coisa boa é nós andarmos no mesmo espírito, não é mesmo? Que grande bênção é nós sabermos que todos nós estamos falando a mesma coisa, estamos inclinados na mesma direção que o Espírito Santo tem nos direcionado. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas, queridos, durante esse ano, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Atos, no capítulo 1. Você abriu? No versículo 8, enquanto você vai abrindo, eu quero contextualizar para você esse texto, que ele é tão poderoso, queridos, relata exatamente o momento onde Jesus estava próximo a ter a sua ascensão depois da sua ressurreição. E ele traz algumas informações importantes para os discípulos, para os apóstolos. E no verso, vou ler a partir do verso 6, que diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel?
Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja o que Jesus está informando para os discípulos. Jesus está ali naquele momento trazendo o próximo passo. A palavra sobre a qual os discípulos andariam a partir do momento em que Jesus não estaria mais com eles em carne. Porque nesse momento Jesus aqui já tinha cumprido seu ministério terreno no que diz respeito a fazer a obra de Deus. Jesus encarnou, tabernaculou, foi homem aqui na terra, pregou a palavra, curou enfermos, libertou cativos, pregou a mensagem dos céus, foi crucificado, morreu, ressuscitou. E nesse momento, antes dessa ascensão, antes dele ir para a destra de Deus, ele disse: olha, vocês vão receber poder. E é importante a gente atentar, queridos, que esse poder que eles receberam tinha uma finalidade, tinha um objetivo. O objetivo e a finalidade do poder dunamis, do poder de Deus que operaria através dos discípulos, era para que eles fossem testemunhas do reino de Deus aqui na terra. Se nós observarmos, queridos, existe uma continuidade estabelecida pelo Senhor a partir do momento em que eles receberam essa palavra. Jesus estava dizendo: o reino de Deus não vai parar, porque eu estou subindo aos céus. Existe um propósito, existe uma caminhada, existe uma carreira, existe um chamado para vocês cumprirem, e vocês vão ser minhas testemunhas por onde quer que vocês andem. O poder vai operar na vida de vocês, vocês vão receber do Espírito. Ele disse, quando ele estava ministrando aos discípulos, antes dele ser crucificado, antes dele ser preso, ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão receber outro igual a mim, o Consolador, que vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Jesus estava falando sobre a continuidade. O que continuaria, o que aconteceria, qual era o próximo passo? O próximo passo era que os discípulos que foram alcançados através do Evangelho, que tiveram as suas vidas transformadas, estavam sendo chamados para trazer um avivamento a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Levar o nome de Jesus, pregar a salvação a todas as criaturas, pregar o arrependimento a todas as pessoas, para que elas pudessem ser salvas e alcançadas pelo poder de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos ter essa consciência e entender que a partir do momento que os discípulos receberam o Espírito Santo, você lê a palavra, você sabe, em Atos 2 fala que eles estavam reunidos aguardando exatamente o recebimento do Espírito Santo sobre eles, o poder de Deus vindo sobre eles. E para que eles pudessem cumprir aquilo que o Senhor tinha comissionado a eles a fazerem e a viverem, a alcançar pessoas. O poder veio não somente para dizer que eles eram discípulos, mas para dizer que o reino de Deus continuaria avançando, que existiam pessoas que iam continuar pregando a mensagem do Evangelho, pregando o arrependimento, trazendo as boas novas, libertando cativos, curando os enfermos, pregando a salvação no nome de Jesus. E a gente tem esse comissionamento, a gente tem essa chamada, queridos. Sabe, Teresina, como nós estávamos orando há pouco tempo, eu estava orando aqui, eu disse: Teresina é a nossa Jerusalém. Ela é a terra que o Senhor nos deu. Nós fomos chamados, queridos, para trazer o avivamento a todas as pessoas. Nós fomos chamados, queridos, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, assim como os discípulos foram chamados para levar a mensagem da cruz a Jerusalém, a Judéia e a Samaria, e por onde eles passassem.
Por onde quer que eles andassem, eles pregavam a mensagem do reino. Arrependam-se, creiam em Jesus, creiam no nome de Jesus, para que vocês sejam salvos e recebam o Espírito Santo. E você observa que na igreja primitiva, queridos, eles pregavam a palavra, as pessoas eram salvas, milhares de pessoas eram alcançadas e elas eram cheias do Espírito Santo. Observa a continuidade da chamada de Deus para esse povo, para as pessoas, e os dons alcançavam essas pessoas, os milagres aconteciam. Amém, gente? Sabe, Deus não parou de operar o seu poder. Hoje, essa palavra continua operando através das nossas vidas e é desejo de Deus que nós sejamos as testemunhas em Teresina, que nós sejamos as testemunhas no Piauí, que nós sejamos as testemunhas em todo o Brasil e por onde quer que a gente passe. Aleluia! Sabe, se você quiser trocar o microfone, pode trocar, amém? Então, queridos, a gente precisa ver e andar nessa mesma pegada. Nós podemos observar, queridos, o senso de urgência que a igreja primitiva tinha em levar o evangelho e cumprir a instrução que Jesus tinha dado a cada um deles. Aleluia. Aleluia. Você entende, querido? Que existia uma urgência, e eles não perdiam a oportunidade. Eles não deixavam de pregar a palavra. Eles não perdiam a oportunidade de estar diante de pessoas e falar aquilo que Jesus tinha feito durante os 3 anos e meio em que eles acompanharam, eles viram de perto. Eles viram o poder de Deus operando através da vida de Jesus. Eles viram coxos andarem, eles viram cegos verem, eles viram cativos serem libertos, pessoas que estavam endemoniadas serem libertas, e eles viram Jesus desfazer as obras do diabo. E essa é a chamada de Deus para as nossas vidas, queridos. Dar continuidade à obra que não parou na vida dos apóstolos na igreja primitiva. O poder de Deus não cessou, queridos. Nós continuamos sendo o corpo de Cristo aqui na terra. Desfazendo as obras do diabo, pregando as boas novas do evangelho, queridos, libertando cativos. O poder de Deus não diminuiu, ele não deixou de operar. E a gente pode ver que pessoas continuam sendo curadas, milagres continuam acontecendo, pessoas são livres do inferno a partir da mensagem da fé que é pregada. Elas nascem de novo, saem debaixo das mãos do diabo, são livres do inferno e são transportados para o reino celestial do amor do Filho de Deus. Atos, no capítulo 4, no verso 29. Abre aí, por gentileza. Aleluia. A Bíblia diz assim, queridos. Nesse momento, o que acontece? A partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, e a gente vai ver que quando os discípulos receberam o Espírito Santo sobre eles, e eles começaram a orar em outras línguas, logo o diabo se levantou. Porque a Bíblia diz que quando eles receberam o Espírito Santo sobre eles, e eles começaram a anunciar as grandezas de Deus, e tinha gente de muitas cidades, de nações diferentes, que falavam línguas diferentes, e eles entendiam aquilo que os discípulos estavam falando pelo poder de Deus, anunciando as grandezas de Deus. Logo o diabo se levantou e disse o quê? Eles estão bêbados. Aleluia. Mas aí Pedro aproveitou a oportunidade e ele disse o quê? Não, eles não estão bêbados, até porque você pode ver a hora do dia, está se cumprindo aquilo que foi dito em Joel 2. Nós recebemos o Espírito de Deus e as multidões ficaram maravilhadas com o cumprimento da palavra. E então começou a se levantar a perseguição. Por quê? Porque aqueles que crucificaram Jesus queriam que agora os discípulos, os apóstolos, parassem de pregar o nome de Jesus. E esse é o contexto.
Então, queridos, diz assim, se você ler a partir do verso 23, você vai ver que os discípulos Pedro e João, eles foram soltos. E eles comunicaram tudo aquilo que eles estavam dizendo disseram, parem de pregar o nome de Jesus. Nós queremos que vocês não falem mais desse nome. E eles foram soltos, comunicaram isso à igreja que estava reunida naquele lugar. E no verso 29 diz assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Observa, queridos, que eles não tiveram uma chamada para serem covardes. Eles foram chamados para um grande avivamento. Então, circunstâncias se levantaram, a oposição se levantou, e em vez deles dizerem assim, Senhor, para com tudo isso. Senhor, diminui essa perseguição. Não, eles oraram dizendo, Senhor, concede-nos ousadia. Concede-nos intrepidez, Senhor, para que a gente continue anunciando a Tua palavra. E no verso seguinte diz, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. Sabe, queridos, quando nós estamos posicionados naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, entendendo que não importa aquilo que o diabo possa levantar, não importa a circunstância, não importa a oposição, queridos, nós fomos chamados para marcar a vida das pessoas. Nós não fomos chamados para marcar um lugar geográfico, uma terra, nós fomos chamados para marcar a vida das pessoas nessa terra. Com a palavra de Deus, é verdade, a oposição vai se levantar, queridos, mas nós vamos orar por força, nós vamos orar por vigor, nós vamos orar por sabedoria, porque o Deus que operava sinais, prodígios, milagres, o Deus que operava e acrescentava pessoas que iam se salvar naquela região, é o mesmo Deus que continua operando hoje, sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Nós precisamos dizer, eis-nos aqui, Senhor, para marcar a vida das pessoas. Dá-nos, Senhor, espírito de sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento, Senhor. Nos dá força, nos dá vigor. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. Nos dá sabedoria, Espírito Santo, nos direciona. Enquanto isso, você, Senhor, através das nossas vidas, vai operar sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Grandes acontecimentos acontecerão para que o nome do Senhor seja glorificado, queridos, e sejamos testemunhas do poder de Deus nesse lugar. Aleluia. No verso 31 disse que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia, essa chamada, esse comissionamento, esse avivamento, ele não para na igreja primitiva, queridos, ele continua acontecendo através de mim e através de vocês. Sinais e prodígios operavam através dos apóstolos, sinais e prodígios. Deus quer operar através de mim e de você nessa cidade. Sabe como o diabo usa pessoas? O diabo usa pessoas, queridos, para operar a sua malignidade. Mas Deus também usa as pessoas para desfazer as obras do diabo. Para desfazer os intentos de Satanás. Onde há um projeto do diabo de morte, Deus levanta um crente avivado, cheio do Espírito, para declarar vida. Onde o diabo levanta um diagnóstico de doença, Deus levanta um crente cheio da palavra, avivado, consciente da sua posição e da sua chamada divina para declarar saúde em manifestação. Eu falei isso aqui para você sobre Deus usar as pessoas. Deus usa a igreja, Deus usa o corpo de Cristo como Deus usou a Jesus. E o diabo usa os seus. Certo dia, isso não tem nem 15 dias, eu acho que não tem nem 10, na verdade, a gente saiu aqui da igreja, eu acho que foi no primeiro domingo, agora de 2026, domingo passado, né? E aí, a gente estava indo para a nossa casa, lá tem, quando a gente vai para o nosso condomínio, tem uma rua que é tipo assim, meio vazia, e ela entra numa encruzilhada, ou vai para a direita ou vai para a esquerda. E a gente, de longe, a gente viu um fogo assim perto do muro, sabe?
Aí eu disse, William, será se ali está pegando fogo no pé daquele muro? Ali não está certo, não. E a gente foi chegando, gente, pertinho, a gente viu que era um despacho. Tudo bem direitinho lá. Sabe, imediatamente, nós olhamos e a Marieli se surpreendeu, porque eu e o William falamos na mesma hora, nós dizemos, nós repreendemos Satanás, os seus planos e a sua obra que você fez nesse lugar aqui, nós desfazemos agora na autoridade que há no nome de Jesus. Muitas vezes, queridos, quando nós estamos voltando para casa, a gente vê algumas pessoas fazendo nessas encruzilhadas aquilo que elas aprenderam. Nós não lutamos contra pessoas, queridos. Nós desfazemos as obras do diabo. A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. O nosso inimigo é o diabo, queridos. Então, nós desfazemos as obras do diabo no poder que há no nome de Jesus. E muitas vezes a gente passa e a gente vê lá as pessoas colocando oferendas, sabe, fazendo ofertas, acendendo aquelas velas, fazendo aqueles rituais. E eu estou falando isso aqui não é para a gente ter medo. Lembra dos discípulos? A gente não tem medo das obras do diabo não, porque ele está debaixo dos nossos pés. Não pega na igreja, amém? Aleluia. E quando nós desfazemos, eu não sei para quem foi feito aquele trabalho, eu não sei para quem foi feita aquela obra maligna, mas nós desfazemos ela no nome de Jesus. Eu não conheço a pessoa, eu não conheço a família, mas o Deus Todo-Poderoso conhece e Ele sabe que nós carregamos a autoridade que há no nome de Jesus. E aquele plano, aquilo que o diabo planejou, fazendo aquele trabalho, foi desfeito no nome de Jesus. Sabe o que é isso? Consciência de onde você anda, o poder que você carrega, o poder que há no nome de Jesus para você desfazer as obras do diabo. Chegando em um lugar, queridos, que você vê confusão, chegando em um lugar que você vê que o diabo está querendo fazer a festa, você vai declarar com a autoridade, sabendo quem você é em Cristo. Diabo, eu cheguei, portanto eu desfaço as suas obras, você vai embora daqui agora. E a paz de Deus vai se estabelecer nesse lugar. Você vai bater em retirada em nome de Jesus. E o poder de Deus vai operar nesse lugar. Amém, gente? Nós precisamos carregar essa consciência que a gente não é só detentor do poder. A gente não só carrega o poder de Deus para dizer somos crentes, cheios do Espírito Santo. E isso não flui para abençoar pessoas. Jesus disse que nós beberíamos da água. Ele disse para a mulher samaritana, olha, eu tenho uma água que vai matar a sua sede. Isso está falando, o irmão Reiga diz sobre isso, que ele está dizendo sobre o novo nascimento, sobre o poder do Espírito Santo que está operando dentro, mas ele disse, mas do seu interior vai fluir rios. O que ele está dizendo? Há uma chamada de Deus, queridos, da unção do Senhor, que está sobre as nossas vidas para fluir para as pessoas, para alcançar as pessoas que estão perdidas. Amém? Em Atos, no capítulo 2, verso 42, diz assim, você pode abrir lá, por gentileza? Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Você observa que prodígios, sinais, milagres, maravilhas eram corriqueiros na igreja primitiva. A gente observa quantos milagres aconteciam. E se você vê em Atos, no capítulo 5, verso 12, abra aí por gentileza. Atos 5, no versículo 12, diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Opa! Pelas mãos dos apóstolos. Queridos, Deus vai usar as nossas mãos para manifestar o reino dele aqui nessa terra. Somos nós que seremos usados para impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas. É a minha e a sua boca que será utilizada para pregar as boas notícias do Evangelho. Nós não podemos nos acostumar, queridos, que nós nascemos de novo, recebemos Jesus e por causa disso está tudo ótimo.
e eu não vou fazer nada para o reino de Deus. Não, nós precisamos ativar mesmo essa consciência de que nós seremos usados pelo poder de Deus. Nós seremos usados pelos dons do Espírito para alcançar pessoas. Nós precisamos desejar, precisamos andar pelas ruas e gerar no nosso coração: Senhor, quem o Senhor deseja me usar para alcançar pessoas? Onde eu estou aqui agora, Senhor, está precisando de uma palavra. Senhor, quem está doente agora, que está precisando de imposição de mãos para ser curado? Nós precisamos gerar isso no nosso coração. Mas eu fico preocupado se eu não tiver a certeza. Queridos, a gente pode vacilar em algum momento, mas nós vamos acertar em muitos. Eu lembro de certa vez, aconteceu numa viagem, eu já até falei sobre isso, de chegar numa cidade chamada Custódia. Eu falo sobre isso na matéria As Manifestações do Espírito, que o Senhor falou comigo que tinha alguém dentro daquele restaurante que estava precisando de oração por cura. E quando eu cheguei dentro do restaurante, tinha uma mulher que estava pesando a refeição. Isso faz muitos anos, foi em 2019. E o Senhor falou comigo, era ela. Aí eu chamei outra irmã, fui lá até onde ela, eu disse: deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está precisando de oração? Ela ficou pasma. Ela ficou assim: estou precisando sim. O meu pai está internado na UTI. E aí a gente orou por ela, a família dela era uma família de crentes. Ela estava afastada. Então, o poder de Deus operou através daquele momento, através das nossas vidas. Nós oramos e cremos que o Senhor ia operar milagres. Em seguida, eu disse: agora eu entendi. Eu vou perceber quem está precisando em algum momento de oração, eu vou falar. E poucos dias depois, eu estava lá na Medimagem. E aí tinha uma mulher que ela estava assim, diferente, né? Aí eu percebi: será que essa mulher está precisando de oração? Será que essa mulher está precisando de oração? E fiquei me segurando até chegar no térreo para não falar nada. Porque às vezes a gente quer segurar, né? A gente quer assim: não, eu vou passar vergonha aqui, meu Deus. Depois a mulher vai me ver, vai achar que eu sou doida. Alguma coisa desse tipo. Quando chegou no térreo, que ela ia saindo, eu disse: deixa eu te perguntar, você está precisando de oração? Aí ela disse assim: não, eu estou só agoniada para ir buscar meu filho. Podia ser que ela estivesse precisando, mas o meu passo, qual é a minha responsabilidade? Ofertar aquilo que está disposto através do poder de Deus na minha vida. O sim e o não cabe a quem a gente está ministrando. O que eu quero dizer para você é que não importa o lugar que você esteja, não importa onde você esteja trabalhando, o que você esteja fazendo, Deus quer operar sinais, prodígios e maravilhas através da sua vida. E essa é a chamada de Deus para o avivamento para nós. Você vê que a igreja primitiva é uma igreja ousada, uma igreja onde acontece muita salvação, uma igreja onde você vê o poder de Deus, queridos, e a gente vai ver o que acontecia através dos apóstolos. O versículo continua dizendo: e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Sabe, queridos, nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar, crer e declarar a palavra de Deus sobre a nossa igreja, que pessoas se amontoem nesse lugar, que elas venham doentes mesmo, e quando elas colocarem os pés naquela porta, elas serão curadas através da unção que está liberada sobre esse lugar. Nós precisamos crer em milagres, queridos, como acontecia no avivamento da Rua Azusa. A unção do Senhor conduzia as pessoas até aquele lugar. Não precisava ninguém dizer: ei, vai ali, dobra à direita, vai à esquerda. As pessoas diziam: não, você vá. E a unção vai te conduzir até aquele lugar. Nós precisamos gerar isso em oração, mas também precisamos nos disponibilizar como canal de Deus nessa terra para alcançar pessoas.
Os milagres, queridos, vão acontecer através de mim e de você. Os sinais vão acontecer através de mim e de você. O nosso papel é pregar a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos receiosos. Meu Deus, eu vou falar sobre a palavra, essa pessoa já está vendo a minha vida. E aí eu convido, sempre diz não. Às vezes vem uma chateação. Não, queridos, o seu papel é pregar a palavra. O meu papel é dizer, ei, vamos lá, você está nessa situação, mas eu sei que você vai até o culto. E lá na minha igreja você vai sentar, você vai ouvir a palavra de Deus e o poder de Deus vai operar e você vai ser alcançado. A sua família vai ser alcançada, a sua vida será transformada, você vai ver milagres acontecendo. A gente não pode imaginar, queridos, que Deus nos chamou para sermos crentes passivos. Crentes que não fazem nada para o reino de Deus. Crentes que estão na inércia. Crentes que não se disponibilizam a servir. Crentes que estão como espectadores, como se estivesse assistindo televisão. Deus não chamou a gente para ser espectador, queridos. Deus nos chamou para sermos agentes ativos do seu poder aqui nessa terra. Deus nos chamou para sermos, queridos, agentes ativos nesse avivamento. O avivamento, queridos, não é algo espetacular que vai acontecer sem a minha e sem a sua justa cooperação. O avivamento vai acontecer através de homens e mulheres que posicionam o seu coração na sua palavra e desejam ver a transformação de cidades, de estados, de famílias. Milagres acontecerem, queridos, e vidas serem transformadas, saírem de debaixo da mão do diabo, debaixo das obras do diabo. Nós não podemos nos acostumar, queridos, com a marginalidade. Aleluia, vou puxar um pouquinho mais de você. A gente não pode se acostumar e ver a marginalidade operando em um bairro. Saiba, isso é uma obra do diabo. Comece a dizer, comece a ser um portador, um porta-voz do reino de Deus aqui nessa terra. No meu bairro não terão assaltos. No meu bairro, diabo, aqui você não vai tocar nos meus vizinhos. Você não vai usar os meus vizinhos para causar nenhum dano a mim. Aqui ninguém vai ser assaltado. Essa rua é uma rua de paz, é uma rua de milagres. Essa rua onde muitas pessoas serão alcançadas pelo poder de Deus. Sabe que um VC na sua casa é a chamada de Deus para o avivamento no seu bairro? Gente, o VC, o verbo em casa, ele acontece exatamente como acontecia na igreja primitiva. Existia a oração, existia a doutrina, existia o partir do pão. Você já observou? É um pilar da igreja primitiva. Sabe, é um pilar da igreja Verbo da Vida em Teresina, queridos, o verbo em casa. Você disponibilizar a sua casa para que lá seja um lugar onde sinais, prodígios, maravilhas, o poder de Deus vai operar para alcançar aquela região. Quando Jesus deu o comissionamento aos apóstolos, o que foi que ele disse? Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. Aí Jerusalém é alcançado. Daqui a pouco, aumenta a expansão do alcance da palavra em Samaria. E daqui a pouco, aumenta a expansão da palavra ainda mais em toda a Judéia. Mas ele não parou por aí, até os confins da terra. Mas onde começou? Jerusalém. Onde começa o avivamento? Na sua casa, na minha casa. Vivendo a palavra e sendo testemunho do poder de Deus, mas não para por aí. Meus vizinhos serão alcançados. Pessoas que estão próximas a mim serão alcançadas pela palavra. Não se contenta, queridos, de você saber de alguém da sua vizinhança que está enfermo e você não se posiciona para ir lá orar por ela. Oh, aleluia, eu disse que eu ia mexer com você. A gente não pode se contentar em saber que alguém próximo a nós, não somente os nossos familiares, mas alguém está enfermo e aquela pessoa não tem da nossa parte aquilo que de Deus foi depositado sobre as nossas vidas. Porque o ide e pregar o evangelho a toda criatura não é responsabilidade somente de ministros. De ministros, que eu quero dizer no sentido de quem carrega uma chamada nos 5 dons ministeriais, porque ministros do evangelho, todos nós somos. Ministros da reconciliação, todos nós somos.
E eu quero trazer esse exemplo para você a respeito do Verbo em Casa. Porque nós iniciamos o Verbo em Casa lá na casa do meu sogro e da minha sogra. Eles não são da Igreja Verbo da Vida, mas eles viram de Deus uma oportunidade de o evangelho ser pregado na casa deles. Então, eles são os anfitriões desde 2018, desde 2019. Não fazem parte da nossa denominação, mas tinha uma chamada de Deus para aquela rua, para aquele bairro, e eles não poderiam perder essa oportunidade. E então o VC aconteceu lá. O William sempre fala sobre isso, quando nós estamos falando da importância do VC. E então a gente viu pessoas inimagináveis, queridos, receberem Jesus. Pessoas que a gente olhava aos olhos naturais e a gente dizia, esse daí nunca vai pisar numa igreja. E se você esteve num encontrão, você ouviu um irmão lá do Verbo de Timon, que nós lideramos. Muitas vezes no encontrão ele estava aqui, ele sentava lá na última cadeira e de repente o pastor liberava uma palavra e ele dizia, glória a Deus, aleluia. O nome dele eu não sei o nome dele, mas a gente chamava ele de seu doutor. Ele era um homem, queridos, que um dia o diabo usou ele demais para afligir pessoas naquela rua. As pessoas na rua onde a gente morava tinham medo dele. Mas um dia o seu doutor sentou numa cadeira no Verbo em Casa. Um dia o seu doutor recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E um dia o seu doutor estava sentado nessa igreja, recebendo a palavra. E em vez de ser usado pelo diabo, estava dando glória a Deus, queridos. Pelo poder de Deus sendo ministrado. E ele tinha uma determinada debilidade cognitiva, gente. Mas sabe que ele sabia reconhecer quando era uma obra de Deus e quando era uma obra do diabo? Muitas vezes a palavra estava sendo ministrada e a gente dizia, Satanás quer destruir as nossas vidas. Ele dizia, está repreendido. Ele só falava isso. E quando a gente dizia assim, Deus quer curar você, ele, aleluia, glória a Deus. O que é isso? Ele reconhecia o que era a obra de um e a obra de outro. Seu doutor partiu para a eternidade, a certeza que a gente tem é que hoje ele está no Senhor. Por que ele foi alcançado? A casa dele foi alcançada porque a mulher dele também recebeu Jesus. Através de um verbo em casa. Através de um coração que decidiu receber a palavra de Deus, acolher uma visão que era um projeto de Deus. A Cleide, que é a esposa dele, também tem uma determinada debilidade cognitiva, sabe? Mas em todos os VCs ela estava lá, atenta à palavra, por mais que ela não soubesse falar muito bem, mas ela estava lá, ouvindo a palavra de Deus, de forma que ela conseguia colocar em prática na sua vida. E sabe o que acontecia, queridos? Muitas vezes ela chegava lá e dizia assim, eu lembro de muitos milagres que a gente viu acontecer naquela casa. E ela dizia assim, irmãos, pastor, eu quero que você ore pela minha filha, ela está desaparecida. E aí a gente ia lá, como igreja a gente orava e a gente declarava a palavra. No outro VC ela dizia, eu vim aqui para dizer para vocês que minha filha voltou para casa. Aí, glória a Deus. E a gente pregando a palavra, queridos, e você não imagina aquilo que está acontecendo na vida das pessoas quando você está pregando a palavra da fé. De repente, um dia de manhã eu estava em casa, lá bate a Cleide, na porta lá de casa, com um balde de cajá. O que é isso? Isso aqui eu trouxe para o pastor para agradecer vocês, por vocês terem orado pela minha filha e minha filha ter voltado para casa. O que ela estava fazendo? Honrando a unção que ela recebeu. Você entende, queridos? De repente, aconteceu outra situação. Quando eu digo para você, queridos, que o verbo em casa é uma visão do poder de Deus para alcançar pessoas e trazer o avivamento e manifestar o avivamento que Deus quer, você realmente se posiciona para pegar junto. Uma outra filha dela estava para ter neném. E a gente sempre pregando, queridos, que nós temos autoridade no nome de Jesus. Que nós podemos desfazer as obras do diabo como Jesus desfez as obras do diabo aqui na terra. Que quando nós declararmos a palavra e a gente disser para o diabo, diabo, solte isso. Diabo, eu desfaço a sua obra. Isso acontece. A filha dela foi para a maternidade, estava tendo dificuldade para ter neném.
E ela, dentro daquilo que ela conseguiu aprender, ouvindo a palavra no VC, o médico disse, tem alguma coisa impedindo, tem alguma coisa dificultando o bebê nascer. Logo ela entendeu que aquilo era uma obra do diabo. Sabe o que foi que ela disse? Ela disse assim, quando eu vi que aquilo estava atrapalhando, eu disse, bora diabo, xoxô, vá-se embora. Desse jeito ela falou. Bora, Satanás, xoxô, vá-se embora. Eu ri demais quando ela disse isso. E a menina teve o filho. E o menino nasceu com saúde. O menino nasceu bem. O que é isso, queridos? Sinais, prodígios e maravilhas acontecendo através de uma visão que Deus deu para nós enquanto igreja nessa cidade. Então, sabe, esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas não ficaram parados na igreja primitiva. Estão disponíveis e eles operam através da minha e da sua vida. Que tal, queridos, nós sermos conhecidos como a igreja onde as pessoas vêm e vivem milagres? Eu quero ir naquela igreja que as pessoas chegam com câncer e elas saem curadas. Que elas chegam endemoniadas e elas saem libertas. Aquelas pessoas que estavam com suas famílias destruídas e elas saem restauradas. Esse é o plano de Deus, queridos. Essa é a vontade de Deus para a nossa igreja, sermos conhecidos como uma igreja avivada, onde o avivamento acontece, a palavra do Senhor é pregada e milagres são realizados através de mim e de você. Aleluia! 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, nós já estamos perto de encerrar. Sabe, nós somos cooperadores do avivamento que Deus está realizando. Não é que vai começar. Não é que Deus vai iniciar, querido, já começou. Já começou, amém, gente? E Deus conta com você. Deus conta comigo para sermos participantes de tudo isso. Paulo fala a Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, o seguinte, algo que é importantíssimo. E nós precisamos ter consciência que nós somos participantes disso que Deus vai fazer. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como esses homens serão salvos? Através da mensagem do evangelho que será pregada através de você. Quem Deus vai usar? A boca do crente mais próximo daquela pessoa. É você. É você que Deus vai usar para pregar o evangelho e essa pessoa receber Jesus e ter a sua vida transformada. Amém? Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E Deus não vai se mover, querido, se a gente não se mover. Deus vai se mover através de nós. O que eu estou dizendo para você é que Deus não vai ficar limitado só a seu sim. Quando eu digo que Deus vai se mover, quando nós nos movermos, é quando nós cristãos, crentes, corpo de Cristo, nos posicionarmos na palavra, nos posicionarmos como portadores das boas novas do evangelho, queridos, nós seremos usados para alcançar as pessoas. Se alguém não se levantar, Deus usa o outro que está mais perto. Mas qual é a vontade de Deus? Usar você. Aleluia. Deus não está limitado a somente um grupo de pessoas. Ele deseja que o seu corpo, que o corpo de Cristo se mova aqui na terra. A continuidade do plano de Deus na terra, ela será realizada por nós. Jesus esteve aqui durante 3 anos e meio, cumpriu o seu ministério terreno. E eu quero até dizer para você, né, o que está lá em Lucas, no capítulo 10, no verso 19. Jesus disse, eis aí vos dei autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. O que ele está dizendo, enquanto eu estive aqui na terra, eu desfiz as obras do diabo, agora a bola está com você. Ele nos deu a autoridade para usar o nome dele, queridos, e no nome de Jesus, toda a obra do diabo é desfeita.
No nome de Jesus, quer dizer, quem tem o direito legal de usar o nome de Jesus é a igreja. Nós temos o direito legal de usar o nome de Jesus para desfazer as obras do diabo, como os apóstolos eram usados por Deus, usando o nome de Jesus, desfazendo as obras de Satanás. Vocês estão aqui, gente? Sabe, Deus vai usar a mim e a você para desfazer as obras do diabo. Deus vai usar a mim e a você. Os dons do Espírito não vão operar através da vida dos incrédulos. Quem lembra aquele texto que fala que determinado grupo de pessoas que acompanhavam o ministério dos apóstolos, mas que não tinham nascido de novo? Quem não nasceu de novo, quem não recebeu Jesus, não tem o direito legal, a procuração de usar o nome de Jesus. E aí eles disseram assim: eu expulso vocês no nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles não tinham nascido de novo. Aí o que foi que os demônios disseram? Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês são quem? Aleluia. Mas nós, a igreja, o corpo de Cristo, temos o direito legal de usarmos o nome de Jesus e desfazermos as obras do diabo, desfazermos as intenções do diabo. Onde houver um enfermo, nós vamos impor as mãos e eles serão curados. Onde houver mortos, queridos, um decreto de morte, nós vamos chegar lá na autoridade no nome de Jesus e dizer vida, declarar a palavra de Deus. Amém, gente? Lucas, no capítulo 7, no verso 18, fala de um momento em que João Batista manda os seus discípulos perguntarem se Jesus seria mesmo o enviado da parte de Deus, se ele era mesmo Cristo. E quando a gente lê no verso 22 de Lucas, no capítulo 7, verso 22, a gente vê a resposta de Jesus. Porque quando João Batista estava preso, mandou os discípulos dele perguntar se Jesus era mesmo Cristo, o enviado da parte de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. O que é que eles viram e ouviram? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-lhes o evangelho. O que ele estava dizendo? As obras que são realizadas, aquilo que é realizado através do meu ministério na terra, é visto as obras do diabo sendo desfeitas. Eu pergunto para você, o que Deus está vendo através de mim e de você, aqui na terra, como corpo de Cristo. Aleluia. Nós temos a autoridade, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com a autoridade e com poder, Ele ungiu a mim e a você também. O apóstolo João disse que nós possuímos a unção do Santo. A unção que vem sobre nós, queridos, o poder que vem sobre nós tem uma finalidade: alcançar pessoas, transformar vidas, pregar o evangelho para que elas sejam salvas e saquear o inferno e trazer pessoas para o reino de Deus. Aleluia. Para finalizar, queridos, eu queria falar para você a respeito dos dons do Espírito. O irmão Reagan fala sobre isso. Os dons do Espírito são um sino de Deus tocando para alcançar os incrédulos. O que isso quer dizer? Que os dons do Espírito que estão listados lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 8, eles vão operar através do corpo de Cristo para alcançar os perdidos. Eles vão ver os milagres, eles vão ver as curas, eles vão ver os sinais, os prodígios, as maravilhas, as transformações que a palavra de Deus opera na vida das pessoas, e eles vão querer viver essa vida também. Eles vão querer viver no reino de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que Deus vai nos usar. É verdade que existem aqueles que são chamados nos 5 dons ministeriais, que estão listados lá em Efésios 4:11. Mas Deus chamou a mim e a você para manifestarmos o reino de Deus, por onde quer que a gente passe, por onde quer que a gente ande. Amém?
Onde estão aqueles que vão cooperar com o avivamento que Deus já iniciou nessa cidade? Saia daqui com essa chama acesa no seu coração. Deus quer me usar para alcançar pessoas nessa cidade. Deus quer operar os dons do seu Espírito através da minha vida. Deus quer que eu cresça, Deus quer que eu avance, para que mais pessoas sejam alcançadas. Isso é importante a gente entender, queridos. A chamada divina, o chamado para o avivamento, o chamado de Deus para as nossas vidas não é para que o nome de um homem seja engrandecido ou de uma placa, é para que o reino de Deus cresça e avance, prospere e alcance mais pessoas. Quantas pessoas, queridos, estão nessa cidade perdidas nas drogas, perdidas na marginalidade, perdidas, queridos, na promiscuidade. Eu fico indignada. E indignada com o diabo, não com as pessoas. E isso acende no meu coração, queridos, um desejo por ver mais pessoas alcançadas. Certa vez eu estava saindo, e eu vou encerrar com esse exemplo. Porque o diabo não para. Ele não para de trabalhar. Ele não cansa. Por que nós vamos cansar, queridos? Por que nós vamos parar de fazer aquilo que Deus nos chamou? Certo dia eu estava saindo da faculdade e a Facide fica ali na Lindolfo Monteiro e eu estaciono ali na Lindolfo Monteiro mesmo. Aí fica muitos quarteirões, sabe, de carros estacionados assim do lado direito, na lateral da faculdade e nos quarteirões que vão à frente e atrás. E aí eu estava passando e eu vi umas coisinhas, uns cartãozinhos pregados em cada para-brisa, porque geralmente... Se você tem aula 10 horas, você não encontra estacionamento fácil. Então, eu caminho assim, 3 quarteirões para chegar até onde o carro está estacionado. Aí, eu cheguei no primeiro quarteirão e eu vi aquele cartãozinho no para-brisa. Aí, eu não peguei, né? Aí, eu fui caminhando e vindo vários cartõezinhos no para-brisa dos carros. Quando eu olhei, queridos, eram cartõezinhos... Como é que a gente pode falar, queridos, sem ser... grosseiro. Meu Deus. Vamos dizer assim, de acompanhantes da noite. Em cada um dos carros. O que eu quero dizer para você? Lá tinha o telefone, lá tinha foto, tinha tudo. O diabo está expandindo o seu reino. Ele está fazendo o seu trabalho. Por que nesses cartões, nesses carros, nesses para-brisas, não estão folhetos da nossa igreja, dos nossos cultos, folhetos de evangelismo? Quem sabe uma dessas pessoas que estão nesse carro, na faculdade, estão passando por problemas, estão com pensamentos suicidas e vem lá uma mensagem de salvação. Queridos, nós fomos chamados para o avivamento. Deus vai transformar essa cidade através da minha e da sua vida. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Quando eu vi esses cartõezinhos, queridos, me subiu uma ira santa. Eu fiquei indignada. Por que nós não estamos alcançando essas pessoas? Aleluia. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu Espírito, Senhor. O Seu Espírito, Senhor, que nos capacita para nós fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A gente sabe, Senhor, que existe uma responsabilidade nossa para alcançar as pessoas dessa cidade. E nós oramos nesse momento, Senhor, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento, Senhor. Nós desejamos, Senhor, alcançar mais pessoas. Nós desejamos, Pai, e cremos em mais pessoas sendo salvas em cada culto. Em cada culto, Senhor, milagres acontecendo, Pai. Em cada culto, muitas pessoas nos visitando e recebendo Jesus como Senhor da sua vida. Mas nós desejamos também, Senhor, cooperar com o avivamento que o Senhor deseja realizar nessa cidade. Assim como grandes avivalistas, Senhor, foram usados pelo Senhor para alcançar pessoas em suas respectivas regiões. E até hoje é contada a história
dele, Senhor, para nós. Nós não vamos ficar só deslumbrados com essas histórias. Nós queremos ser participantes do grande avivamento que o Senhor está realizando nessa cidade, Senhor. Nós queremos cooperar, Pai. Cooperar com o plano que o Senhor tem para alcançar pessoas. Tirar pessoas da lama, das drogas, da corrupção. Tirar pessoas, Senhor, da promiscuidade, Senhor. Da vida no pecado. Da solidão, da depressão, da ansiedade, Senhor. Nós nos levantamos aqui, Senhor, e dizemos a Ti: usa-nos, Pai. Envia a nós, Senhor, nesse lugar. Nos dê espírito de sabedoria, sabedoria do alto, Pai. Que os nossos olhos tenham clareza daquilo que o Senhor deseja que a gente faça. Ainda que a gente ainda não esteja na plenitude do nosso chamado, nós queremos ser usados por Ti, Senhor, para alcançar pessoas no nível onde nós estamos, conforme a Sua vontade, conforme o poder do Seu Espírito que opera em nós, Senhor. E Pai, nós cremos em cada bairro dessa cidade sendo alcançado pela palavra da fé. Em nome de Jesus, nós cremos em milagres, Senhor, em restauração de famílias, em filhos, Senhor, retornando para o Seu reino, para a vida com o Senhor. Nós cremos que esse é o tempo, Senhor, do grande avivamento que o Senhor tem para essa cidade. Milagres incontáveis, sinais, prodígios, maravilhas acontecendo, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus. A unção que tanto nos abençoa, que nos alcança, Senhor. Alcançando os perdidos lá fora. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vai realizar em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, os olhos dos meus irmãos iluminados. Clareza naquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Eu declaro os meus irmãos servindo com interesse de coração. Aqueles que não estão servindo, escolhendo o departamento para servir ao Senhor, Pai. Eu declaro mais VCs nascendo, Pai. Em nome de Jesus. Mais igrejas nascendo nessa cidade. Em nome de Jesus. Eu declaro a palavra da fé, Pai, inundando essa cidade. Eu declaro o Senhor usando, Senhor, os meus irmãos através dos dons do Seu Espírito, para alcançar pessoas onde eles estiverem, nos seus trabalhos. Que eles sejam boca do Senhor, Pai, onde eles andarem. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo nos seus chamados, nas suas casas, nas suas famílias. Eu declaro um novo tempo nos seus ministérios. Aqueles que esfriaram o seu ministério, eu declaro eles despertando agora mesmo. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo tem levantado para impedir os meus irmãos de cumprir as suas chamadas divinas, eu declaro falido agora. Em nome de Jesus. Eu declaro eles correndo velozmente as suas carreiras. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque será contado aquilo que o Senhor vai realizar nessa cidade. Em nome de Jesus. Há alguém aqui nessa manhã que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Se você está aqui, você ainda não fez uma aliança com o Senhor e você deseja recebê-lo, levante sua mão, a gente quer orar com você e por você. Há alguém que deseja receber Jesus? Aleluia. Há alguém que deseja se reconciliar nessa manhã? Se você está aqui e você andou afastado dos caminhos do Senhor por algum motivo, esse é o momento de você voltar. O Senhor não está zangado com você. O plano dele para a sua vida continua de pé. Há alguém? Há alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas?
Se você já recebeu Jesus, mas ainda não ora em outras línguas, esse convite é para você. Está disponível essa ferramenta poderosa. Há alguém? Há alguém aqui nessa manhã? Há alguém? Há alguém aqui nessa manhã que está com alguma dor, algum sintoma de enfermidade, ou tem algum diagnóstico e deseja receber imposição de mãos para sair daqui curado, livre de toda dor, de toda doença e de toda enfermidade? A Bíblia diz, queridos, em Marcos 16, 17, que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há alguém? Glória a Deus. Um povo salvo, cheio do Espírito e curados. Para finalizar, eu quero dizer para você que ainda não fez o Rema. O Rema é essa escola, queridos, que está nessa cidade. Nós temos o privilégio de ter um Rema nessa cidade. E ele está aqui para te acrescentar com cada uma das matérias o ensino, a palavra e as ferramentas necessárias para você correr a sua carreira e cumprir o plano de Deus para a sua vida. Se você ainda não fez o Rema, aproveita os 15% de desconto na matrícula, passa na secretaria e faz essa escola. A sua vida, o seu ministério, nunca mais serão os mesmos. Você vai sentar nessa sala de aula e você vai ver tudo que de Deus você vai receber. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Alguém chegou aqui durante o culto e está vindo a primeira vez na igreja? Alguém? Gostaria de perguntar? Não, né? Eu gostaria também de fazer aqui uma indicação literária baseada no que a Gabriela pregou, certo? Chamados por Deus, de Kenneth Hagin, o filho. O fim da igreja espectadora, de Tony Cook. E Uma Vida em Chamas, de Rick Renner. Aproveite, meus irmãos, essa literatura para ter um enriquecimento no seu conhecimento. Amém? Sem mais delongas, que Deus abençoe o restante do domingo e tenha uma semana abençoada, certo? O seu celular vai tocar com boas notícias em nome de Jesus. Amém. Vão em paz na prática dessa palavra. Amém.